Bem-vindos ao Empreende 360, o podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente vai falar sobre feedback, que é aquilo, né? Quem faz direito gosta. Agora, você faz direito, você sabe o que é feedback? Ou você só critica todo mundo e acha que as coisas têm que melhorar, né? Então acho que esse é o ponto principal para a gente começar. Antes de falar sobre feedback, da importância do feedback, a gente especificar o que é o feedback. Separar do que não é. Que acho que é o ponto mais crítico, né? Acho que já começa pela questão de para que serve o feedback, né? A gente entende que algo está sendo feito de uma forma diferente de uma expectativa, e dado que está sendo feito de uma forma diferente de uma expectativa, a gente precisa melhorar. Eu parto de uma base que eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar. E principalmente vindo de outra pessoa, né? Então, poxa, tem uma situação, tem uma pessoa que está performando abaixo do que eu espero, e eu quero que essa melhora aconteça, eu desejo que essa melhora aconteça. Daí que vem a grande questão do feedback. O que conflita bastante com o que é uma crítica, do que é só uma reclamação. Reclamar, criticar, é só você pegar um ponto que está errado e jogar na cara de alguém. Eu acho que é bem direito. Que aí que vem naquela questão de porra, você é burro, né? Já começa assim, já começou extremamente errado. Mas toda crítica ou toda reclamação pode até ter um fundo de interesse de melhoria. Mas aí, como que você vai entregar essa mensagem é que é completamente diferente. Você comentou, né, de pegar um ponto e que tá errado, normalmente a gente pensa que tá errado. Eu queria até trazer aqui uma reflexão, será que está errado? Então, acho que o feedback, ele tem muito esse propósito de fazer refletir, de levantar possibilidades, porque é muito complicado a gente afirmar que tem coisas que visivelmente estão, sim, né? Mas aqui o ponto é, se a gente está falando de negócios, de ideias, de produção, de inovação, a gente tem que pensar que não é algo errado, mas uma oportunidade de melhoria, né? Eu tinha um mentor que ele falava muito sobre isso. Então, o feedback é importante a gente pensar não só em como fazê-lo, mas a forma de fazê-lo e o momento. Acho que o principal aqui é o momento do feedback. A gente tem o hábito de achar, e aí vira muito crítica e reclamação, porque aí você tá com a cabeça quente, com as emoções ali à flor da pele, e aí naquele momento você vai e dá o feedback na pessoa. Ela não vai encarar como um feedback, e nem é um feedback mesmo. Aí já virou crítica, virou reclamação. Então acho que a principal característica é você ter o momento. É uma reunião, acho que para quem já trabalhou, né, em empresas, principalmente multinacionais, isso é algo periódico e já faz parte da cultura, né? Então, lá vem, não, as pessoas ficam até ansiosas por ter esse feedback, porque vai validar, tô no caminho, não tô no caminho. Então é nesse olhar que a gente tem que investir sobre o feedback, né? Então, eu fico muito na expectativa, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu nem espero as pessoas, porque acho que isso é uma coisa importante da mentalidade do empreendedor. A gente não fica esperando o outro dizer o que a gente precisa melhorar, a gente já vai atrás das soluções, já pede feedback, e das melhorias. Então, eu peço muito feedback, o tempo todo. Tô mentindo, Lu? Ele é prova viva. Isso não é um pedido de feedback, é só uma confirmação. Exatamente. Então, assim, já tem esse ímpeto, porque o feedback, vai te mostrar a direção e te poupar muito tempo e trabalho. E você falou da questão da ansiedade, de se preparar para o feedback e tudo mais. Isso, para mim, é o ponto mais importante disso tudo, porque o feedback, para mim, ele precisa ser uma operação onde eu tenho duas pessoas, normalmente pode ter mais, né, mas duas pessoas. Uma aqui disposta a melhorar, disposta a ouvir, e outra aqui disposta a ajudar essa daqui no processo de entender o que está acontecendo e de melhorar. Para isso acontecer, as duas pessoas têm que estar em estado frio. O que é estado frio? Não emocional. Se existe um estado emocional em qualquer uma dessas duas pessoas, o feedback não existe. Porque se a pessoa que está dando o feedback tá puta da vida,
é crítica, é reclamação, ela vai citar em tudo que deu de errado e não vai dar uma sugestão de melhoria. Agora, se a pessoa que recebe tá puta da vida, o primeiro feedback que ela receber, ela vai fazer o quê? Não, mas você também já devolve. Então as duas pessoas têm que estar em estado frios, racionais, onde a gente possa falar, olha, vamos lá, aconteceu isso e gerou essa situação. O que disso é ruim, o que disso é positivo e como que a gente pode trabalhar. E aí o que, ao meu ver, falta muito, mesmo para quem faz feedback certo, falta muito a questão de olhar para frente. Eu falava isso na época que eu trabalhava no Itaú, que tinha as sessões de feedback e tal, eu falava, tá legal, mas e as sessões de feed forward, né? Porque ficar olhando para trás é importante para a gente não repetir os erros. Mas a partir do momento que a gente entendeu, como que é o plano de ação? E os gerentes na época, né, o coordenador na época, era muito isso, ó, o problema é esse, você tem que trabalhar esse problema, vai lá e se vira. Aí, amigão, se eu soubesse trabalhar esse problema, talvez eu já tivesse trabalhado. Me ajuda a desenvolver. Então, para mim, essa questão do feed forward é mais importante. É você sentar, mostrar e desenhar um plano conjunto. Então, a gente poderia dizer que só tem o direito de dar o feedback quem também tem a intenção de ajudar. Com certeza. Com certeza. Tem um exemplo que eu tive num trabalho que o gerente, a gente estava numa reunião de premiação, mostrava os melhores vendedores e tal, e aí o resultado da empresa na semana tinha sido assim, 200, né, número fictício, e os 3 primeiros vendedores tinham feito 150, então os 3 primeiros tinham feito uma contribuição muito grande, e os outros vendedores tinham feito pouco, né? E aí quando começou a aparecer lá a reunião, todos os vendedores, tinha mais de 80 vendedores, todo mundo, nossa, que legal. O diretor virou e falou, deixa eu entender aqui, esses 3 fizeram 150, o resto não fez nada? No meio da reunião de premiação. Gente, pelo amor de Deus. Pior momento, a pior escolha, as piores palavras. Não, acabou com a reunião, acabou. Na verdade, é aquela história, né? Às vezes a motivação para o feedback, ela é verdadeira, ela faz sentido. Mas, primeiro, ele tinha que pegar os gerentes, já começa daí, porque, né, você tem que pegar as pessoas que estão na liderança e falar, então, vamos entender aqui, por que a gente tem 80 pessoas e 3 venderam 90%, né, de tudo e as outras não. Porque a questão é que poderia ser uma nova rota que precisava ser traçada, novos líderes ou novos vendedores, tá tudo bem, mas é que antes de dar um feedback, a gente tem que realmente avaliar as coisas. Sim. Eu gosto quando alguém pede um feedback para mim de alguma coisa, eu não faço muita pergunta sobre o contexto, porque tem feedbacks que às vezes acabam sendo bem pontuais, e a resposta pode ser pontual, você não precisa entender, né, a novela toda para saber daquele episódio ali, daquele capítulo, que você, né, o feedback. Mas tem uma pergunta que eu costumo fazer, né, há quanto tempo a pessoa está pensando sobre aquilo? Perfeito. Deixa eu dar um exemplo, só para você seguir com isso. Como a gente já comentou, né, a gente veio dessa parte da dança, dei aula de dança de salão há uns anos, e é muito comum num baile de dança, quando você tá como professor, você tira alguém para dançar que é mais iniciante, dança com a pessoa, aí acaba a dança, a pessoa vira para mim às vezes e fala, me dá algum feedback da minha dança? Eu falo, gente, eu tava dançando com você, não tava prestando atenção no que você tá fazendo. Então, para você pedir feedback, a pessoa pode ser super especialista na sua área, mas se ela não tá ali te acompanhando, prestando atenção no que você tá fazendo, ela não vai te dar um feedback, ela vai te dar uma dica, que é aleatória, né? Que é aleatória e que às vezes nem cabe, porque a gente nunca tem a percepção de valor de alguma coisa se você não tem um contato com ela, se você não tem uma consistência ali, né, de entender. Você deu o exemplo da dança, exatamente uma dança, naquela música, naquele momento, tem isso também, porque isso é uma coisa importante para a gente avaliar no feedback, né? Você tem que avaliar o todo, porque você pegar um momento que a pessoa não estava legal, que não tinha dormido à noite, não,
vou dar o feedback em cima daquele momento. Vai ser o feedback mais injusto. Se foi uma vez, já não tem nem por que dar feedback. Exatamente. Né? Tem que ter uma constância, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu comentei, né? Mesmo sendo um feedback pontual, olha, o que você acha de tal coisa? O que eu falei, eu não preciso saber de todo o resto. Mas há quanto tempo você está testando isso? E há quanto tempo eu conheço isso para daí dar esse feedback para você? E isso aí, cara, se você é líder e você quer dar feedback para os seus liderados, e em momento algum você perguntou pro seu liderado onde ele quer chegar, você não tem permissão de dar feedback para essa pessoa. Porque o feedback não é sobre o que você acha que ela tá fazendo errado. Porque às vezes você fala, ó, você tem que melhorar nisso, e não tem nada a ver com o que a pessoa quer melhorar, do que ela tá buscando. Então, poxa, antes de começar a dar feedback, você entrou numa equipe nova, agora você tem seus liderados, senta com cada um e pergunta, amigão, o que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Sua tarefa é essa, sua meta é essa, qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu objetivo profissional, porque o seu feedback tem que ser direcionado para encaixar essa pessoa no trilho do objetivo dela, caso ela saia do trilho. Perfeito. A gente falou aqui, né, no outro episódio sobre vender, sobre comprar, e eu vou fazer um link aqui sobre o tema do feedback. Quando a gente vai justamente dar um feedback, ou você querer, né, se propõe ali a vender alguma coisa, e aí você ouve também, é a história do ouvir sobre o universo da outra pessoa, sobre as expectativas dela. Então, você vai dar um feedback para a pessoa tá lá produzindo, não sei, tá fazendo um vaso artesanal. E a pessoa produz super bem o vaso artesanal, aí você vai lá e dá um feedback para ela de que a maneira como ela senta na cadeira não é apropriado. A pessoa vai falar... Tá, obrigado. O que isso tem a ver com o vaso que eu produzo? Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo constantemente, né, em consultorias que já dei e ainda acompanho em empresas de pequeno, médio e grande porte, porque é mais um comportamento do ser humano e não necessariamente o tamanho de onde você está. É justamente você querer dar o feedback daquilo que você, como você comentou, daquilo que você pensa e de uma coisa que não está alinhado àquilo. Se a pessoa te dá, se você faz uma pergunta, como o Lucas comentou, né, o que você pretende? Normalmente a pessoa ela já vai abrir para você vai deixar ela à vontade para ela dizer algo que já incomoda. E muito provavelmente já vai vir de encontro com o feedback que você gostaria de dar. Então isso é muito comum quando eu faço as minhas reuniões de alinhamento com as pessoas que se tornarão meus mentorados, né? Eu faço essas perguntas. Como você, o que te incomoda, né, em você? Por que você me procurou? Né, aonde você quer melhorar? A pessoa já vai te falar coisas ali, e interessante que às vezes a gente nem precisa dar o feedback, porque a pessoa já verbaliza, e ela já vai começar a tomar cuidado com isso, e ela mesma já vai pedir feedback sobre isso que ela pontuou. A verdade é que todos nós deveríamos ser capazes, minimamente, de fazer uma autoanálise, entender quais são os pontos ruins que a gente tem e como melhorá-los ou mitigá-los de alguma forma. Então quando eu estou em processo de feedback com alguém da minha equipe e tal, antes de começar o processo de feedback eu pergunto, né, todos os objetivos, e principalmente eu pergunto qual é o seu ponto fraco hoje que você quer melhorar. Porque se a pessoa já começa sem ter ponto fraco, aí já tem um pé atrás, né? Exato. Você tem que ser capaz de saber, se todo mundo tá enxergando um ponto fraco seu diferente do que você tá enxergando, meu amigo, você tem um problema. Porque se tá todo mundo achando você de um jeito que você acha que você é de outro, é falta de autoconhecimento puro. Então você tem que ser capaz de saber quais são os seus problemas. E aí o meu processo de feedback da liderança fica muito mais fácil. Porque aí chega na reunião de feedback, eu falo, cara, aquele ponto que você tinha dito, o que você fez pra trabalhar ele? Eu fiz isso. Legal, como que as pessoas desenvolveram? Foi legal dessa forma. Boa, próximo passo, feed forward. Então fica fácil você fazer um trabalho de feedback quando a pessoa se conhece. E aí se conhecer é aceitar que todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa, de alguma forma, crescer. Se é aquela pessoa que já acha que é boa o suficiente, cara,
não tem o que você diga para uma pessoa dessa que vai fazer ela mudar. E mesmo que você tenha passado por alguma experiência negativa em relação ao feedback, que não tenha vindo da forma apropriada, isso te causou ali quando alguém já... Porque tem pessoas que têm repulsa, quando fala de feedback, a pessoa já até se encolhe, porque passou por uma experiência assim. Lembra que é só uma conversa sobre alinhar o objetivo e o caminho para chegar nesse objetivo, né? Então, quando você está trabalhando com outras pessoas, ou quando você está na sua família, qualquer ambiente que você está, cada um de nós temos as nossas maneiras, né, e a forma de fazermos as coisas, mas o feedback, ele enxergue como aquela cola que vai fazer você juntar ali aquilo que você sabe, aquilo que você quer, com o que o outro espera e com o que o outro também pode te ajudar. Então, é juntar interesses e facilitar o caminho para conquistar os resultados. O feedback é um dos melhores... Com certeza. As melhores ferramentas aceleradoras para qualquer resultado de qualquer coisa. Agora, se você se sentiu injustiçado, se esse feedback... né, não chegou da maneira que você acha apropriada, se a pessoa comentou alguma coisa com você, você não está entendendo, não concorda, a melhor maneira é pergunta, me dá exemplo. E quem está aplicando o feedback, dê exemplo se você percebeu que a pessoa não está, sabe, achou um absurdo, alguma coisa assim, né? Então dê exemplo, mostra a situação, porque aí fica mais palpável para a pessoa entender que aquilo, na cabeça dela, estava tudo bem, mas que para o outro não estava. Eu lembrei, a hora que a gente estava aqui, que você comentou dessa questão do teu chefe, né, da reunião lá, esses dias um patrocinador nosso, ele estava contando sobre essa questão do feedback. Ele tem uma funcionária que diz que é a melhor. A menina é uma máquina de resultado das coisas, só que ninguém consegue lidar com ela. Ninguém consegue conversar com ela, é uma pessoa difícil e tal, né? Pelo menos chegava assim, que ela era uma pessoa difícil. E aí foi ter lá, né, a reunião de alinhamento e de feedback e tal. E aí foi a primeira vez que ele foi aplicar, porque como já tinha passado por outras mãos e a coisa não estava evoluindo, e aí só que ao invés de ele chegar falando, olha, todo mundo está reclamando, ou está falando, ou está não sei o que lá, ele começou a perguntar, de boa, como que era lá no teu outro trabalho, como é que você alinha as coisas, como é que você gosta de trabalhar? Ela ficou parada, ele falou que ela ficou parada olhando para ele, porque ela já esperava que viesse as mesmas coisas. Veio preparada pro soco, Já veio preparada para, né, para apanhar, entre aspas, né? E aí ela ficou parada assim, e aí ele falou que ela começou a chorar e começou a falar para ele que ela sempre ouviu isso, e tal, mas que nunca ninguém tinha perguntado para ela. E aí ela começou a falar o que incomodava nela em relação às outras pessoas. Porque é aquilo, quando uma pessoa fala algo sobre a gente, é natural que já levante uma pecinha da armadura ali, né? Você veste uma, aí falou de novo, você já veste outra. Então ela foi fazendo isso, ela foi ficando, são os outros, não sou eu. Construiu a barreira emocional, Construiu. Né? E aí, quando perguntou, ela trouxe o feedback dela, de por que ela tratava as pessoas daquela maneira, por que ela reagia daquela maneira. Então, ninguém nunca parou para ouvir o feedback dela, sempre traziam as coisas. E, na verdade, o feedback dela, é o que eu falei, tinha todo um fundamento, só que ela não sabia como, né, passar esse feedback e também nunca ninguém ouviu, porque é o que eu falei. Como líder, a gente tem que ter essas percepções, né? E aí ela pôde conversar, pôde desabafar, e aí ela acabou reconhecendo, coisa que ela nunca tinha feito nas reuniões anteriores, e aí ele propôs a maneira de melhorar do lado
que incomodava ela, e aí ela se propôs a melhorar, e diz que daí para frente as coisas melhoraram assim, mas muito. Não vai ser do dia para a noite que vai resolver, mas assim, mas melhorou muito o clima, tudo. Mas foi o que a gente falou das duas pessoas do feedback estarem frias, né? Porque tava todo mundo dando feedback para uma pessoa que já tava fechada dentro da emoção dela, e não vai receber nunca. E até para quem for receber feedback, cara, é o que a Rubia falou, dói. O primeiro que você tá aberto, você tá frio, você tá legal. O primeiro feedback que vem, automaticamente seu corpo já reage de forma emocional, porque estão falando mal de você. E aí, se aquela barreira subir, você já começa a bloquear tudo e falar, não, mas não é bem assim. Então, no momento do feedback, gente, respira fundo e deixa vir. Puta, eu não concordo com nada do que tá sendo falado. Tudo bem, deixa vir. Respira, não devolve, passa 2, 3 dias pensando naquilo. Aí depois de 3 dias, você vai falar, tá, o que eu, até agora, eu discordo. Porque provavelmente tem coisa ali que você discordava, porque era verdade, mas você se sentiu meio, né, mas com o tempo você não, pô, isso aqui é. Aí chegou no final de 3 dias, sobrou uma parte ali que você fala, pô, mas isso aqui eu discordo. Legal. Aí você volta pra pessoa e fala, olha, eu pensei, isso aqui que você falou faz sentido, mas, pô, esse lado aqui, eu acho que não faz tanto sentido, aconteceu tal coisa e tal, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive, de uma dessas reuniões de feedback, veio uma situação e na hora aquilo, nossa, me bateu de um jeito que eu falei, gente, isso é absurdo! Só que aí eu fiz exatamente isso, que é um hábito que eu tenho de digerir as coisas, tempo de digestão, e eu já falei aqui, provavelmente em algum outro momento. E aí eu falei, não vou falar nada, eu ouvi, até porque quando a gente ouve bem para construir argumentação, né, para discordar é bem melhor. E aí eu ouvi e tal, e aí deixei passar ali um tempo, e depois eu cheguei, construí ali meu cenário, minha argumentação, e eu falei, olha, essa forma isso, essa forma aquilo, ponto de vista, né, vamos virar um pouquinho esse ângulo aqui para olhar de um outro lado, e aí a pessoa realmente acabou concordando, né, e no fim o feedback acabou virando assim, que não era bem para mim o feedback, deveria, né, ter sido sob uma outra situação, mas que foi importante para mim também, porque mesmo que eu achei absurdo, sempre tem pontinhos que a gente deixa a frestinha aberta para que isso aconteça. Então isso é uma coisa que eu aprendi. A injustiça nunca é 100%. Eu sempre comento que um relacionamento quando termina, por mais que a outra pessoa pode ter feito absurdo, nunca é só ela. Em tudo, sempre a gente tem a nossa parcela, a gente tá ali ativamente. Se você interagiu, tem percentual. E uma coisa que eu queria deixar também é que, lembra que o feedback não pode ser só negativo, tá? Então as reuniões de feedback, por favor, leve feedbacks positivos. A gente tem que falar do que é bom, a gente tem que validar do que a pessoa tá no caminho, do que os nossos filhos, a gente tem que dar esses feedbacks, nossa, que bonitinho, olha isso aqui, você pegou aquilo ali e fez. Repare nas coisas legais também, mesmo que pequenas. Todos nós gostamos de reconhecimento e de um carinho nesse sentido, né, de falar, olha, você está fazendo certo e tal, e a gente fica às vezes sempre procurando, né. E do ponto de vista científico, você reforçar um comportamento positivo é muito mais eficaz do que a punição de um comportamento ruim. Então, o feedback positivo, cara, ele é imprescindível. E aquela questão do elogie em público e critique no privado, o critique no privado é a questão que a gente estava falando do feedback construído. Agora, o elogio em público, ele não pode ser só em público. O cara fez bem na reunião, elogia na reunião, legal. Mas no momento do feedback, elogia de novo, reforça. Fala, cara, aquele ponto que você trouxe na reunião, poxa, perfeito. E aí sempre deixa claro o que é feedback negativo, o que é feedback positivo, mas sempre buscando a construção lá na frente. E falando sobre essa questão de feedback positivo, né, e que ele acaba tendo um efeito muito maior, eu queria trazer aqui um ponto para a gente pensar junto. Quando a gente é reconhecido por aquilo que a gente faz, que eu acho que se fosse, no meu ponto de vista, acho que podem vir opiniões diferentes, mas
eu acho que no fim das contas a gente faz tudo que a gente faz na vida para ter reconhecimento. Nem que seja nosso, nem que seja dos outros, porque a gente também quer se sentir bem com a gente mesmo, né? Então a gente quer perceber que o que a gente está fazendo faz sentido. Acho que o reconhecimento nesse sentido, por que eu estou fazendo aqui? Precisa ter sentido, né? E o reconhecimento ele acaba trazendo esse reforço. E o feedback positivo, ele traz ele é como se a gente recarregasse a bateria, né? Então, quando vem alguma coisa ali, você fica, parece que aquilo te dá um gás para você falar, que legal, né? Que legal, estamos no caminho, estou no caminho. A mesma barreira emocional negativa que sobe quando você recebe o negativo, ela sobe positiva quando você recebe positivo. É isso mesmo. Só que essa você pode deixar, né? Essa você pode deixar a emoção, a felicidade vir e falar, pô, legal, fiz um bom trabalho. É isso. E não relaxar. É lógico, continuar bem, né? Continuar bem ali, né? Bom, então acho que um resumo aqui pra gente fechar, que é importante, só tem o direito de dar o feedback quem está disposto a ajudar. Isso serve para a gente que, quando você vai aplicar, quando você vai receber. Então, o feedback, ele é algo que é uma construção em conjunto. Então, dê o feedback, mas diga né, dê a sequência ali. Então, quando eu peço feedback sobre as coisas, se a pessoa não faz, eu mesmo pergunto, porque eu falei, gente, não precisa só ficar esperando, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe se a gente tem essa abertura. Então pergunta, como que eu posso? E o que você acha? E como poderia ser então, né? E se a questão do feedback, o timing é muito importante, como a gente comentou que nada melhor do que você que vai receber o feedback definir o timing. Porque se alguém vira para você e fala, vamos fazer uma reunião de feedback, você não tem controle de quando vai ser, né? Você fica naquela, ai meu Deus. Agora, quando você chega pra alguém e fala, porra, cara, me dá um feedback disso aqui, você escolhe o timing. Isso aí. Então é mais fácil que você tá bem. Você já está aberto, né? Você já é no momento propício para você. Exato. E perfeito, é isso mesmo. Então, esteja disposto a ajudar e pergunte quando não vier. Mostre para outra pessoa que você está aberto a receber, né, ali ideias e opiniões e facilita tanto, porque a pessoa vai falar ali, olha, aqui eu não gostei muito dessa cor, né? Ponto. Não, ponto não. Eu sempre faço isso. E que cor você acha que ficaria legal? Aí a pessoa, às vezes até você pega a pessoa ali não, eu vou pensar e eu te falo. Mas é isso, porque aí ela vai te trazer de novo, né? Vai encurtar o caminho, encurtar o teu trabalho, porque ela já vai trazer opinião. E falando de cliente, então, nem se fala, gente. A gente tem que ouvir, olha, sempre e perguntar sempre, porque é muito importante, né, vir isso de quem a gente está se relacionando ali profissionalmente com o negócio.